E hoje é dia de mostrar pra vocês tudo que chegou por aqui nesses últimos meses. Faz um tempinho desde o último book haul, mas hoje é dia. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tô aqui para mais um vídeo e dessa vez é um book haul com os recebidos dos últimos meses. Eu não sei se vocês lembram, se vocês estão atentos, mas eu tenho dito nos últimos vídeos que eu tenho comprado pouco, né? Que eu estava comprando pouco, por isso eu não estava fazendo book haul e evitando encher as estantes porque eu tô sem espaço, mas eu não sei o que rolou, porque tem muita coisa aqui para mostrar. Eu não sei aonde foi que eu me descontrolei com essas compras. Tem muita coisa de parceria, vocês vão ver aqui. Mas também tem muita coisa que eu comprei e eu não sei o que rolou, quando foi que eu fiz tanta compra assim. Olha que ainda nem tão as da Book Friday que tá acontecendo nessa semana, né? Nesse final de semana. Mas foi pouca coisa que eu comprei na Book Friday, pouquíssima coisa, mas enfim. Se esse é seu primeiro vídeo, eu sou o Wally. Não esqueça de deixar o like no final, caso você tenha gostado, e de se inscrever no canal para ajudar no engajamento, né? Mas agora, vamos ao que interessa. Começando pelas parcerias, eu tenho aqui as Crônicas de Nárnia e o Príncipe Caspian, né? Que é o segundo volume da série As Crônicas de Nárnia e que foi escrito, lançado em 1951 pelo Lewis, né? O C.S. Lewis. E tá chegando ao Brasil com uma nova roupagem, uma nova tradução, nessas edições de luxo, lindíssimas, pela HarperCollins Brasil. Recebi ele, acho que em março, se eu não me engano, ele chegou em fevereiro ou em março, eu não lembro. Eu já li, achei uma história muito boa. Não foi tão excelente quanto a primeira história, né? Não tem aquele impacto que a primeira história teve, porque também tem um plot interessante no primeiro livro. É um mundo novo, é uma história completamente nova e tem um plotzinho, tem uma surpresa. Esse daqui a gente não tem nada tão surpreendente assim, mas a história ainda é muito boa, é muito bacana voltar a Nárnia. A gente tem algumas lacunas que não foram preenchidas aqui, que foi inclusive um dos motivos que eu não achei tão excelente assim, porque eles demoram para voltar para Nárnia. Quando eles voltam tem se passado milhares de anos, né, centenas, não sei bem dizer. E não explica o que aconteceu em Nárnia durante esse tempo. Eles só encontraram Nárnia de outra forma, com outro rei liderando e querendo tomar Nárnia para ele, né? A mágica de Nárnia já não é mais a mesma, as criaturas não falam mais, enfim. Mas é muito interessante, aqui a gente vai acompanhar a história do Príncipe Caspian, que é filho de um rei que quer tomar Nárnia para ele. E só que ele vai descobrir uma coisa do rei que vai acabar fazendo com que ele queira se revoltar, se rebelar contra o rei e tirar ele do trono, né? E vai receber a ajuda dos 4 irmãos. Então é muito bacana, muito interessante também. A edição perfeita, lindíssima, como todas as outras que estão sendo lançadas por aí. E eu adorei voltar a Nárnia e mal posso esperar para voltar para o restante da história da série, né? Também da HarperCollins Brasil eu recebi mais 2 volumes de As Crônicas de Nárnia, que é A Viagem do Peregrino da Alvorada e A Cadeira de Prata. Esse aqui foi lançado em 1952 e esse em 1953. Então a gente tem 2 histórias onde A Viagem do Peregrino da Alvorada vai contar com 2 dos irmãos ainda, dos irmãos protagonistas da história original, da primeira história, né? Onde eles vão se juntar com o Príncipe Caspian, né? Que agora é rei, mas que teve seu lugar roubado, usurpado pelo rei Mirais. E aí, quando isso aconteceu, ele acabou exilando 7 lords que vão ser procurados pelos irmãos e pelo Príncipe Caspian, né? Pelo rei Caspian X. Aqui em A Cadeira de Prata, o Príncipe Caspian já está bem velho e ele já tem o seu herdeiro, um único filho, que está desaparecido. Então aqui a gente vai ter Aslan junto com um primo dos irmãos, né, protagonistas das histórias anteriores, e uma amiga à procura desse filho, desse herdeiro do Caspian. Então, aqui em A Cadeira de Prata, eu acho que a gente já não tem mais o protagonismo. A partir dessa história, a gente já não tem mais o protagonismo dos irmãos Pevensey, né? Eu acho que já vai ser com outros personagens, que era o que todo mundo me falava, e eu ficava imaginando por que isso acontecia, porque que os irmãos sumiam das histórias. Mas é porque quando eles saem, pelo que eu vi do segundo livro, anos se passam em Nárnia, enquanto na Terra é apenas um dia ou 2, né? Então quando eles voltam, sempre eles estão mais velhos e provavelmente não devem existir mais no mundo de Nárnia. Por isso o Lewis colocou outros protagonistas. Mesmo assim, as edições estão lindíssimas, como vocês podem ver aí. Caprichadas do mesmo jeito, com guardas muito bonitas, ilustrações, enfim. Edições que todo fã
ou não fã, deve ter na sua estante, porque realmente valem cada centavo. Ainda da HarperCollins Brasil, eu recebi O Jogo do Assassino, que foi o segundo livro da coleção Clube do Crime, né, que a Harper está fazendo, com livros de mistério e suspense que ficaram muito famosos lá fora, em épocas mais antigas e que nunca chegaram aqui ou que chegaram e estão esgotados. Esse aqui é da autora neozelandesa Anne Gail Marsh e é O Jogo do Assassino, que gira em torno de um grupo de pessoas da alta sociedade que se reúnem numa casa para celebrar um evento e acabam jogando uma brincadeira cujo nome é o Jogo do Assassino, que funciona como uma espécie de polícia e ladrão que a gente conhece por aqui. Só que nessa brincadeira, cada pessoa recebe um papel e ela ocorre meio que uma espécie de encenação, meio que durante o dia todo, uma noite toda. Uma delas vai ser o assassino e ela tem que matar a pessoa, né, tocando na pessoa, e as luzes se apagam, enfim, tem que descobrir quem foi a pessoa que foi morta e quem é o assassino. O problema é que nessa história uma pessoa realmente vai ser dada como morta, vai morrer de verdade, e aí vai acontecer o velho problema do whodunit, né? Que é quem causou essa morte, quem fez isso. Aqui a gente tem uma escrita muito parecida com a Agatha Christie. Essa história podia muito bem ser da Agatha. Eu vi muitos nuances da Agatha, muito do estilo da Agatha de contar a história, de esconder o problema, de enganar o leitor, enfim. É muito boa, eu adorei. Só achei a solução um pouco mirabolante demais, mas ainda assim indico o Clube do Crime da Harper, tá vindo com tudo mesmo. A Morte do Adivinho eu amei, esse daqui também é muito bom, mas algumas pessoas não estão gostando, dizendo que a história é um pouco lenta, que o livro é um pouco arrastado. Eu não achei, eu realmente achei muito na vibe da Agatha. Se você gosta da Agatha, você vai amar esse livro aqui, porque é muito, muito, muito a vibe dela. A edição também tá muito bonita, tem um marcador para você destacar o selinho, assim como é a Morte do Adivinho, e colar lá no seu guia de investigação, que vem junto com a Morte do Adivinho. Então, baita livro, espero que a Harper traga mais livros da Anne Gail Marsh, porque ela tem mais de 30 livros publicados. Esse daqui já tinha chegado em 1973 por uma editora que eu nem lembro qual era o nome, mas não existia mais, estava esgotada há anos, e a Harper decidiu, de forma certeira, trazer de volta pra gente. Encerrando os recebidos da Harper, eu tenho aqui Agatha Christie com Depois do Funeral, mais um da coleção lindíssima que a Harper faz com o arco-íris perfeito. Esse daqui foi lançado lá fora em 1953, na época, né? E chegou aqui agora em abril, pela Harper. E a premissa é da morte de um homem cujas causas são dadas como naturais, como se ele tivesse morrido de forma natural pela idade e tudo mais. E a irmã dele, quando vai ler o testamento durante o seu velório, ela meio que declara que tem certeza que ele foi assassinado e que ele não morreu de causas naturais. O problema maior acontece quando a irmã, depois disso, aparece morta de forma violenta por um machado. Então, por isso que a gente tem esse machado aqui na capa, e por isso que o nome do livro é Depois do Funeral, porque tudo isso ocorre depois desse momento. E aí, vamos chamar o Poirot para desvendar mais essa morte, mais esse crime. É um livro com uma capa lindíssima, eu amei a cor dessa capa. E a premissa também é muito boa. Sempre que nos livros da Agatha aparece alguma morte violenta ou chocante, me interessa muito para ler. E eu torço para gostar bastante, porque as experiências que eu tive com a Agatha foram meio mistas, né? Eu não gosto muito das soluções que ela encontra para os assassinatos, né? Porque os dois que eu li, eu achei muito mirabolantes, tipo assim, muito difíceis de acontecer, muito palpáveis de acontecer na vida real. Mas a forma que ela conta a história é muito boa, a forma que ela consegue esconder os detalhes de quem tá por trás é muito, muito bom mesmo, muito boa mesmo. Então, tô curioso por esse daqui e espero gostar bastante. Em parceria com a Companhia das Letras, eu recebi da Suma A Última Missão de Gwendy, que é uma colaboração entre o Richard Chisma e Stephen King. O Stephen King retorna aqui, ele tinha aparecido no primeiro para escrever A Pequena Caixa de Gwendy junto com o autor. Depois desapareceu no segundo, deixou só pro Richard. E eu não sei se deu alguma merda, eu não sei se o próprio Stephen King não gostou do que ele viu no segundo, ou se o próprio Richard convidou o Stephen para ajudar ele a terminar essa trilogia. Só sei que o Stephen decidiu voltar e voltou para encerrar a trilogia junto com o Richard.
Eu não sei do que trata a história, não posso falar muito pra vocês, porque eu vou tomar spoilers se eu ler, né? Eu ainda não li nenhum dos 3 livros. Eu recebi esse daqui como o primeiro recebido da renovação da parceria com a Companhia das Letras esse ano de 2023, né? Esse daqui chegou agora em março de 2023 pela Suma. Então eu não tenho como falar um pouco mais dele, porque eu não li nenhum dos livros ainda. É uma trilogia que eu pretendo ler. Vejo muita gente que gosta muito do primeiro, se frustra um pouco com o segundo e diz que nesse daqui já melhora um bocadinho. Não sei se é coincidência, porque o Stephen King só está presente no primeiro e no terceiro. Acho que não é coincidência, porque os fãs gostam de dizer que o Stephen King é quem soube conduzir essa história, mas enfim, espero gostar bastante quando eu ler. Sei que é uma edição super caprichada, o primeiro é lotado de ilustrações, esse daqui, pelo que eu folhei rapidamente, tem 2 ou 3 no máximo, mas ainda assim são edições super caprichadas e espero gostar bastante quando eu ler. E começando com as comprinhas, eu tenho aqui Crônicas de Pai, do Léo Aversa. Eu confesso que eu nem conhecia esse livro, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, mas agora como pai me chamou muito a atenção o título, e aí eu fui ver do que se tratava, né? Tava em promoção também na Amazon, acho que eu paguei R$10 nesse livro, capa dura, muito bonitinho, corte colorido e tudo mais. E aí eu fui ver que trata de crônicas do autor sobre momentos do dia a dia, sobre coisas que, de certa forma, marcaram ele, seja como filho e seja como pai. Então eu me identifiquei muito com a premissa. Acho que deve ser interessante, tem humor, tem reflexão, então tem a pegada que eu curto, né? Sei que é não ficção, mas tô querendo ler justamente para saber como eu vou me encaixar nisso aqui, se eu já vou me identificar com algumas coisas que acontecem aqui, e para saber mais ou menos o que me espera no futuro como pai. Então é um livrinho pequenininho, fofinho, que parece ter um poder bem bacana de reflexão e de mensagens boas, né? E que pode me deixar muito pensativo. Então, não podia perder a oportunidade. R$10, pelo amor de Deus. Quem é que deixa passar um livro de R$10, ainda mais com uma premissa dessa? Peguei também esse quadrinho, O Máscara, da Pipoca e Nanquim, que estava há séculos na minha wishlist, estava esgotado inclusive, e aí a reimpressão voltou na Amazon com um preço menor do que o preço que saiu a primeira vez, ou foi com o mesmo preço da época que ele foi impresso pela primeira vez. Então eu peguei logo porque esgota muito rápido, eu acredito que já esteja esgotado hoje também na Amazon. Achei a edição perfeita, muito linda. E o Máscara eu gostava muito na minha infância, eu gostava muito da história do Máscara, que teve o Jim Carrey escalado para viver ele, achava muito engraçada e muito boa. E aí eu nem sabia da existência desse quadrinho, mas quando eu soube eu fiquei muito doido. E quando a Pipoca e Nanquim anunciou que iam reimprimir, lógico que eu tratei logo de adquirir. Pelo que eu vi, reúne 3 histórias, né? Que é o Máscara, o Retorno do Máscara e o Máscara Contra-Ataca. Acho que só tivemos 2 filmes, que é o Máscara e o Retorno do Máscara, alguma coisa do tipo. Mas enfim, tô ansioso, acho a vibe dessa capa muito massa e eu espero gostar bastante da HQ, porque há tempos que eu não vejo nada do Máscara, há tempos que eu não assisto um filme, não sei mais nem como é o teor das histórias. Então, peguei meio que no escuro já conhecendo, mas sem lembrar muito, e eu espero me divertir bastante. A HQ Bosque Profundo, da Carmen Maria Machado, já estava também na minha wishlist há um tempinho. Esse selo da DC, né, Black Label, me desperta muita curiosidade nas histórias, e principalmente aqui as que envolvem o Joe Hill, né, que é ele tem uma espécie de casa editorial dentro da DC Black Label, e aí tem um selo Joe Hill Comics. E aí esse aqui foi uma das HQs que eu tava de olho, né, que envolve o Joe Hill, ele organiza, mas não envolve a mão dele na história, né, na criação da história. E gira em torno de 2 adolescentes que acordam no cinema, dentro de um cinema, sem lembrar de nada das últimas horas das vidas delas, e elas vão investigar o que aconteceu e um pouco mais da cidade bizarra que elas moram, que envolve coelhos com olhos de humanos, homens sem pele, uma mulher com cabeça de cervo que que persegue as pessoas, enfim, uma coisa bem bizarra, mas do jeito que eu gosto. E eu espero gostar muito, é fininha, curtinha, tem uma pena danada de ler histórias em quadrinhos porque eu termino numa lapada só, mas tenho que ler porque as premissas geralmente dessas que eu me interesso são muito boas, e aí torço pra gostar, porque eu não vejo muitas pessoas que leem, não vi ninguém que indica, o pessoal meu nicho, né, que eu tô mais envolto, lê muito mais livro do que quadrinhos, então eu vou muito às cegas nos quadrinhos porque realmente eu não tenho como me basear
no que achar. É até bom porque eu não crio expectativa nenhuma. Outra compra que fiz foi A Floresta, do Thomas Ott. Também é um quadrinho e eu fiquei simplesmente chocado quando eu recebi esse quadrinho aqui em casa, porque, coincidentemente não, curiosamente, eu nunca tinha parado para olhar quantas páginas esses quadrinhos da esse quadrinho da Darkseid tem, né? Eu sempre olho porque quando eles lançam promoção, eu vejo o preço e tudo mais, se compensa pela quantidade de páginas que o quadrinho tem. Só que esse daqui, eu fui totalmente pelo preço, porque ele simplesmente estava R$20 na Amazon e eu fiquei nessa de ter que pegar. Darkseid, R$20, mas lógico que tinha que ter alguma pegadinha, né? E a pegadinha é que ele é muito curto, eu acho que não chega a ter nem a 80 páginas, muito curto mesmo, menor que o normal, padrão das HQs, né? O tamanho físico, e ele não tem nenhum diálogo. Ele é um terror que não tem diálogo algum, e isso me dá muito medo, porque com certeza é uma história que o leitor precisa dizer, o leitor precisa sentir o que ele sentiu ao ler, né? Ele precisa dar o sentido para a história, já que o autor não faz isso. Então eu tenho muito medo, ainda bem que foi baratinha, do mesmo autor por trás de Cinema Panopticon, alguma coisa assim, que é outra história em quadrinhos, que eu não tenho, mas que me despertou interesse e parece meio bizarro. Esse aqui é um terror que gira em torno de uma floresta, um garotinho perdido numa floresta, alguma coisa do tipo. Saiu lá fora em 2020 e chegou aqui pela Darkseid em 2022, então tô com receio de ler, espero gostar, mas eu tô com muito medo e eu tenho quase certeza que não vai dar bom isso aqui. Mais uma história em quadrinhos aqui, tá cheio, tá lotado. Eu também adoro quadrinhos, eu realmente leio pouco por conta do que eu falei anteriormente, que eu tenho pena de gastar as histórias e gastar não, eu tenho pena de ler e acabar rápido, porque eu não consigo ler uma história em quadrinhos devagar, detalhando absorvendo o cenário, olhando todos os detalhes, então eu quero devorar logo. E aí eu sempre tenho uma pena, porque geralmente são livros mais caros, né? Edições mais caras, que eu acabo numa sentada. Então, acabou que eu tenho várias histórias em quadrinhos aqui paradas, justamente por pena de ler. Coisa minha, eu sei que eu sou meio doido, mas essa daqui do Chaboté, famoso autor, né? Eu não sei se é francês, eu não lembro. Solitário, o nome da história, que trata de um homem que todo dia, desde que nasceu, há 50 anos, ele vive numa rocha, em cima de uma rocha, que não vai para canto nenhum, rodeado de mar, alguma coisa do tipo. E aí um cara que vai levar no barco, vai começar a levar num barco várias pessoas para esse solitário, né? Que é um lugar lá que eles chamam, alguma coisa do tipo. Ele vai começar a fazer perguntas para as pessoas, quem é esse homem, por que ele está sempre lá, o que ele faz ali e tudo mais. E aí vai mudar de alguma forma, vai acontecer alguma coisa que vai fazer com que essa história seja inesquecível. Essa história é muito premiada lá fora, aliás, foi premiada lá fora, ela é muito famosa, o Chaboté é um autor muito famoso. Eu tenho outras obras dele aqui, mas ainda não li, não tive nenhum contato com ele. Ela foi lançada em 2008 lá fora, chegou aqui pela Pipoquinha aqui em 2019 e foi reimpressa em 2022. Eu não sei se... acho que essa daqui é uma reimpressão, porque tem a data da reimpressão aqui, né? Mas eu espero gostar. A arte é totalmente em preto e branco, não é colorida. Eu espero gostar porque eu tenho um certo receio de obras muito premiadas, muito famosas e muito hypadas, principalmente histórias em quadrinhos, porque geralmente elas são muito cult, elas são muito reflexivas e abstratas, coisa que eu não gosto e eu acabo não entendendo porra nenhuma. Mas enfim, espero gostar, veremos, quando eu ler eu vou dizer pra vocês o que eu achei. Peguei também esse As Flores da Morte, da autora Jen Williams, que saiu pela editora Trama em 2021 e lá fora também nesse mesmo ano. Aqui a gente tem a história de uma mulher, de uma repórter, que ela acaba tendo que voltar para sua cidade depois do suicídio da sua mãe. Porém, ela vai descobrir coisas aterradoras sobre a mãe que ela jamais imaginou, como o fato de que ela trocava cartas com um assassino, um famoso serial killer de mulheres que matava elas de forma ritualística e que está preso há mais de 20 anos, né, condenada por esses assassinatos. O problema é que vai acontecer mais mortes do mesmo tipo dos que aconteciam com esse famoso serial killer, mas ele está preso. Então ele decide falar, vão atrás dele para saber um pouco mais sobre isso e se ele está envolvido. E ele decide falar, mas somente com essa jornalista. Então a gente tem uma mistura eu consigo ver algumas misturas de histórias, de tramas aqui, muito parecidas. O fato de ela voltar para a cidade dela para investigar a morte da mãe, lidar com o suicídio da mãe, né?
envolve muito uma vibe meio Objetos Cortantes, da Gillian Flynn, onde a personagem principal, a Camila, ela volta para a cidade para investigar uma morte, né? E essa parte do serial killer preso, condenado e mesmo assim continuarem matando, parece muito com a esposa silenciosa de Karen Slaughter, que uma morte vai acontecer, algumas mortes vão acontecer, e vão ser ligadas a um cara que foi condenado há um tempo atrás, 8 anos se eu não me engano, e que ele se jura inocente. Então tem uma pegada muito boa de thrillers já conhecidos, e eu acho que mistura isso de uma forma bem boa. Eu tenho pouquíssimos livros da trama aqui, acho que esse é o terceiro, se eu não me engano, acho que é. Ainda não li nenhum, não tenho nenhum contato com a editora, não conheci a autora, mas o título é bom, tava numa promoção boa também. E eu acabei pegando, nem sei quando foi que eu comprei esse livro, mas enfim, a premissa é muito boa, espero gostar. Espero que seja um thriller viciante, não vejo muitas pessoas que leram e elogiaram ou que criticaram. Realmente é um thriller que ficou meio apagado por aí. Mas enfim, torço pra ser uma experiência super positiva. Eu tinha esquecido quanto é desgastante, o quanto é dificultoso fazer vídeo de book haul, né? A sorte é que vocês adoram, porque realmente dá trabalho. O próximo foi o kit Cidade dos Fantasmas, da V.E. Schwab. Eu peguei o kit com os 3, né? Que é Cidade dos Fantasmas, Túnel de Ossos e Ponte das Almas. Estava num preço muito em conta. Peguei agora antes da Book Friday, eu acho que eu paguei menos de 50 nesses 3 livros, ou seja, saiu super em conta, não podia deixar passar essa promoção nem a pau, porque as edições são bonitas, a capa, né, é bem bonita, é um estilo que eu gosto bastante, os títulos são muito bons, a premissa eu já não sei porque eu realmente não sei do que trata, não sei mesmo, eu nunca li nada da Schwab, então eu não sei nem como é a escrita dela, eu sei que eu tenho vilão que também é bem comentado e eu também não li ainda, mas eu acredito que eu irei gostar, tava valendo muito a pena, peguei e é isso. Espero realmente que seja uma trilogia muito boa. Não sei quando vou terminar, porque eu começo séries e não termino, como vocês sabem. Mas enfim, eu torço muito para que me instigue bastante, para que eu leia logo e termine a série, já que são livros meio curtos, né, não são tão grandes, o que de certa forma me anima a ler. Da Dark Side eu peguei esse daqui, A Rainha da Neve, do Hans Christian Andersen. Eu não conheço nada do autor, já ouvi falar dele, mas nunca li nada dele. É um clássico de contos de fadas essa história aqui. E foi o responsável por adaptar, né, por dar vida a Frozen, a versão da Disney, que ficou super famosa e que as crianças amam e que realmente é muito bom, eu adorei. Essa edição aqui, esse livro aqui, dessa forma, com essas ilustrações, é de 2015, saiu 2015 lá fora e chegou aqui pela Dark em 2022. Peguei porque estava super barato também, eu confesso que não tinha muito interesse de ler, de conhecer, porque acho que não é muito minha vibe. O livro também é super curtinho, mas enfim, peguei, acho que tava menos de 20 reais, ou tava 20 reais, e aí não deixei passar. Então, não sei o que esperar, realmente não faço ideia, nem sabia que Frozen tinha sido inspirada em um conto de fadas antigo, né? Então, eu nunca tive contato com nenhuma história original dos clássicos da Disney, né? Que a Disney se inspirou. Então não sei realmente o que vou encontrar aqui, se é uma coisa meio dark, se é uma coisa meio sombria, diferentemente de Frozen. Mas enfim, tô ansioso e curioso para saber. O aclamadíssimo Verity, da Colleen Hoover, eu peguei também recentemente, porque vai ser leitura do mês de junho do CTW. Eu decidi que vai ser. E aí, finalmente, eu vou ler pela primeira vez um livro da Colleen. Eu já tenho aqui o As Mil Passos do Meu Coração e Laila, mas ainda não li nenhum, tava enrolando esse tempo todo. Acho que porque eu queria começar por Verity, porque é tão polêmico que me dá muita vontade, e sem contar que a premissa é muito boa, é muito minha cara. Então aqui a gente, pra quem ainda não conhece, né, porque eu fiquei chocado quando eu abri esse livro e eu vi que ele é de 2018, chegou pela Record em 2020 e ele já tá na 20ª edição, ou seja, a 20ª reimpressão desse livro aqui. Então é um sucesso absoluto, embora seja bastante criticado por todo mundo. Mas aqui a gente tem a premissa de uma autora chamada Verity, que ela escreve livros e tudo mais, ela é até famosa, só que depois de um acidente ela não vai conseguir mais escrever, e aí acaba aparecendo uma mulher, ou eles acabam contratando uma mulher para ser a escritora dos livros da Verity, né, ou para transcrever os livros dela, alguma coisa assim. E aí vai se envolver de uma forma muito louca entre a Verity e o marido dela. E eu não faço ideia do que vai acontecer, não faço ideia do que encontrar, só sei que tem muito hot, muita gente fala.
e que as cenas da Colin são muito descritivas. Então eu tô muito ansioso, principalmente para ver o que o povo do CTW vai achar, porque tem muita gente lá que tem receio com a Colin e vão ler só porque estão no CTW. Então eu tô muito, muito ansioso de verdade e com certeza eu vou falar o que eu vou achar para vocês lá no Instagram. Também depois, no futuro, eu venho aqui falar o que eu achei de Verity. O penúltimo livro, tá terminando, calma aí, é o Poderes das Trevas, do Bram Stoker. Foi atribuído ao Bram Stoker, né, porque descobriu-se, e todo mundo acredita, que é a versão estendida e sueca de Drácula, né? Então tem muitos personagens novos, tem muitas cenas que não te tem no Drácula que todo mundo conhece e muitas críticas sociais que não existiam antes. Então, por muito tempo acreditou-se que eram de um autor desconhecido e que era uma espécie de adaptação de Drácula que outra pessoa fez, mas hoje todos os pesquisadores dizem que que é uma nova história, é uma versão melhorada e estendida de Drácula. Então, quando eu soube que a Clepsydra, a editora Clepsydra, ia trazer, junto com a Ex Machina e outra lá de fora, ia trazer de forma inédita aqui pro Brasil, claro que eu tratei logo de apoiar com vários brindes e tudo que permitia. E a edição tá simplesmente perfeita, eu quero muito ler, tentar ler logo esse ano, porque eu já queria fazer uma releitura de Drácula. Como eu soube que ia ter essa edição aqui, que é uma versão estendida, eu deixei para esperar receber ela, foi através do Catarse, né? Deixei para esperar receber para poder começar a leitura. Se eu não me engano, foi no fim de 2021 que esse processo terminou lá no Catarse, né? Que esse projeto terminou lá no Catarse e só chegou agora pra gente, agora em 2023, mês passado. Então tô muito ansioso, a edição ficou perfeita, tem quadro comparativo com cenas de Drácula, né? As cenas de Drácula que a gente já tem há um tempo, com as que tem aqui nesse livro, as diferenças, enfim, tem muita coisa, ilustração, muito extra, e a edição tá super caprichada, então eu mal posso esperar para começar. E para finalizar temos o quê? Isso mesmo, mais um Drácula, mas só que dessa vez é a história adaptada para quadrinhos pelo Georges Best. Não conheço o autor, não sei de nada do trabalho dele, só sei que é Drácula em formato de quadrinhos, quanto mais Drácula melhor. E aí eu descobri pelo Catarse também, de forma bem aleatória, é da editora Risco, eu não conhecia nem a editora, mas tratei logo de apoiar, tudo que envolve Drácula me interessa muito. Tratei de apoiar, quando chegou aqui eu fiquei encantado com o projeto em si. O livro é lindíssimo, a obra está espetacular, a edição está muito bonita, tem fitilha também, veio com um marcador, enfim, está perfeita. E eu estou muito ansioso para ler. Essa daqui provavelmente não terei pena de ler, porque eu quero muito ler Drácula, quero muito voltar a ler, então junto com Poderes das Trevas também vou entrar nesse daqui para fazer uma leitura e ver como ficou essa adaptação em quadrinhos, porque com certeza tá maravilhoso. E o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, deixa aí o like, se inscreve no canal se ainda não fez isso e ativa o sininho para receber notificação nova sempre que sair vídeo novo por aqui. Me digam o que vocês acharam desses recebidos aqui, quais vocês já leram, quais se interessaram, quais vocês nem achavam que existia. Enfim, preciso saber o que vocês estão achando disso aqui. Se já leram Máscara, se gostam de Drácula, se já leram Schwab, enfim, me digam o que vocês acharam. E não esqueça que se forem comprar qualquer coisa na Amazon, a mínima coisa que for, utilizem meu link que está na descrição do vídeo, porque assim vocês me ajudam com uma pequena comissão que não vai fazer diferença nenhuma no bolso de vocês. A gente se vê e até a próxima.